Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as 5 perguntas essenciais que devem estar presentes na anamnese de um paciente idoso com queixa de insônia. Bom, então meu nome é Lore Andrade, eu sou geriatra e especialista em cardiogeriatria. E eu quero convidar vocês a nos seguirem aqui no nosso canal Geriação para acompanhar os conteúdos a respeito dessas especialidades. Então vamos lá. A insônia é uma queixa extremamente comum na geriatria, entretanto nós temos que ter muita cautela na avaliação dessa queixa no paciente idoso. Por quê? Primeiramente, porque o padrão do sono do idoso é diferente do padrão do sono de um indivíduo jovem. Por isso, muitas vezes o que o idoso acha que é uma insônia pode, na verdade, se tratar de uma alteração fisiológica do envelhecimento. Segundo ponto, há diferentes tipos de insônia e apenas com uma boa anamnese nós podemos identificar o tipo de insônia. Isso vai ser muito importante porque temos medicações diferentes para cada tipo de insônia. E terceiro, muitas vezes a insônia é uma consequência de uma outra patologia, como uma doença psiquiátrica, uma doença respiratória ou cardiológica. E nesse caso, precisamos identificar e tratar adequadamente a doença primária, pois esse tratamento pode resolver a insônia. Por fim, na anamnese nós podemos identificar padrões de comportamento contrários a uma boa higiene do sono e assim tentar intervir primeiramente na correção desses padrões. Vamos lá para a pergunta número 1. O sono é reparador? Na minha opinião, essa é a pergunta mais importante a se fazer para o idoso com queixa de insônia. Como que eu faço esse questionamento na consulta, né? Eu pergunto se o paciente acorda bem pela manhã, se ele passa o dia disposto ou se ele passa o dia cochilando, né? E passa o dia cansado. Porque se o paciente responde, não, eu acordo bem, eu passo o dia bem, eu tenho disposição, isso significa que o sono foi reparador. E esse é o parâmetro mais importante. Aí você me pergunta, mas Lore, não faz sentido nenhum o paciente queixar de insônia e depois me falar que acorda bem e passa o dia disposto. E aí eu te respondo que isso é muito frequente, porque o sono do idoso é diferente. Normalmente os idosos dormem cerca de 2 horas a menos que o indivíduo jovem e além disso o sono é mais superficial, então ele pode ter vários despertares durante a noite. E aí o que acontece muitas vezes? O idoso acorda mais cedo, ele teve alguns despertares noturnos e aí ele acha que isso é um quadro de insônia. Mas na verdade aquelas horas de sono foram suficientes para ele ter um sono reparador. Então quando você faz essa pergunta, você já esclarece se a queixa que ele trouxe se refere a uma alteração fisiológica do envelhecimento ou a um quadro de insônia propriamente dita. Segunda pergunta, sobre a latência do sono. Aqui a pergunta é, quanto tempo você leva para conseguir pegar no sono depois que deita na cama? A latência se refere ao tempo em que o paciente leva entre o momento que ele deita e o momento que ele consegue dormir. Um intervalo de tempo aí de até 20 ou 30 minutos é normal. Se o paciente demora muito tempo para conseguir dormir, isso pode configurar uma insônia inicial. Nessa etapa da anamnese, nós também já conseguimos identificar padrões de comportamento que prejudicam a higiene do sono, como assistir TV na cama, ficar mexendo no celular antes de dormir. Além disso, conseguimos pensar em algumas comorbidades associadas, como transtornos de ansiedade, que podem gerar pensamentos ruminantes na hora de deitar e que acabam dificultando o início do sono, ou até mesmo a insuficiência cardíaca descompensada, que causa ortopneia e também dificuldade para dormir. Então vamos para a pergunta 3, sobre a manutenção do sono. Nessa etapa, a pergunta que eu costumo fazer é, você acorda durante a noite? E destrinchando um pouco melhor essa queixa, quantos despertares noturnos você tem? Após esses despertares, você consegue voltar a dormir rapidamente ou fica ali minutos, horas rolando na cama até conseguir dormir de novo? Existe algum fator que desencadeia esses despertares? Então, eu acordo porque tenho vontade de urinar, ou é o ronco do cônjuge que faz o paciente despertar, algum barulho na casa ou na vizinhança. Quando há alteração importante nessa etapa, com consequente prejuízo na qualidade do sono, definimos como insônia de manutenção. Mas lembrando que o sono do idoso normalmente é mais superficial, então ele pode ter despertares, pode ter um sono mais fragmentado, mas se isso não prejudica a qualidade do sono, não configura um quadro de insônia, ok? Bom, então, colega médico, antes
antes de passar para a quarta e quinta perguntas, eu queria te fazer um convite. Para se manter atualizado em conteúdos relacionados à geriatria e à cardiogeriatria, se inscreve aqui no nosso canal Geriação e ativa o sininho das notificações. E assim que tiver vídeo novo, você será o primeiro a receber. Então vamos lá para a pergunta de número 4, o horário em que o paciente desperta. Nesse momento, vamos perguntar que horas ele acorda. Nessa etapa, já teremos a conclusão de quantas horas o paciente dorme no total. Aqui temos que atentar para duas situações diferentes e eu vou citar os exemplos para ficar melhor de entender. Primeiro, o idoso fala para você que tem insônia porque ele acorda às 4 horas da manhã, mas ele foi dormir às 10 da noite. Então, no total, ele dormiu 6 horas, o que está dentro do padrão do idoso. E na primeira etapa, você identificou que o sono é reparador, ele acorda bem, ele passa o dia disposto. Dessa forma, nós podemos concluir que se trata, na verdade, de uma alteração fisiológica do envelhecimento e que não se trata de insônia. Mas o que está incomodando ele é porque ele acorda mais cedo que o habitual, que as outras pessoas. É totalmente diferente de outra situação. O paciente refere para você que acorda às 4 da manhã, mas ele vai dormir 1 hora da manhã. Então ele dorme aí cerca de 3 horas. E aí ele acorda exausto, ele tira vários cochilos à noite. E aqui nessa situação a gente pode ter um quadro de insônia terminal, que algumas referências colocam como de manutenção também, não faz muita diferença. E por fim, vamos para a pergunta de número 5. Aqui é importante identificar comorbidades, medicações e fatores de risco para efeitos colaterais dos sedativos que poderemos utilizar no tratamento. Aqui devemos direcionar as perguntas para a identificação de patologias que possam ser a causa da insônia, como transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade, doenças respiratórias como a SARS, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, doenças do trato gastrointestinal, como doença do refluxo. E puxando a sardinha para a cardiogeriatria, lembrar que doenças cardíacas podem ser a causa da insônia, como a insuficiência cardíaca, que pode causar ortopneia e dispneia paroxística noturna, dificultando o sono. Aqui também considero importante a avaliação de comorbidades que possam direcionar a escolha da medicação. Por exemplo, meu paciente tem insônia e tem perda ponderal. Eu posso escolher uma medicação que estimula o apetite. Avaliar o uso de medicações que possam interferir na qualidade do sono, para evitar a cascata iatrogênica, ou seja, eu vou utilizar um sedativo para dormir, tratando o efeito de um efeito colateral de outra medicação que está prejudicando o sono. Além disso, identificar fatores de risco para efeitos deletérios de determinadas medicações. O paciente que dirige ou com histórico de múltiplas quedas pode ser um paciente de maior risco para as medicações sedativas, né? Avaliar a prescrição e o uso de medicações que possam interagir com o tratamento também é importante. Bom, então como podemos ver, uma boa anamnese é a chave do sucesso do tratamento da insônia na geriatria em especial. Aqui nós identificaremos se o quadro se trata de insônia ou se é uma alteração fisiológica do envelhecimento que não requer tratamento, além de identificar o tipo de insônia, se é uma insônia inicial, de manutenção ou terminal, o que vai determinar a escolha da medicação mais apropriada. E, por fim, identificaremos patologias, comorbidades que podem ser a causa e que deverão ser tratadas antes de pensar em tratar a insônia propriamente dita. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com um colega para ajudar o nosso canal a crescer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!